Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o perdão, né? Como eu havia dito na semana passada. Eu não quero levar esse assunto para esse viés mais religioso, mas eu quero falar sobre o perdão num outro aspecto e mais no sentido da reflexão. Quando a gente fala de perdão, a gente fala no sentido de enfrentamento, a gente fala no sentido de enfrentar uma situação, tá? E na verdade, esse enfrentamento é muito mais algo que acontece aqui, no nosso interno. Então, o que que acontece? Quando acontece uma situação com alguém que nos magoou, a gente tá falando de alguma situação que tá aqui, né? Que a gente marca na nossa emoção. Então, naturalmente, isso fica martelando na nossa emoção e isso passa-se um tempo nos fazendo muito mal. E o que que acaba acontecendo? Quando a gente passa a conviver com essa mágoa, com essa angústia, essa tristeza nos leva a uma sensação muito repetitiva de uma sensação negativa. E isso pode nos adoecer. Então, o que que a gente fala, né? Quando a gente tem uma situação muito negativa e ela fica ali muito marcada, isso pode nos levar a uma depressão. Existem algumas situações onde a gente visualiza que essa mágoa, ela vai gerando uma tristeza e essa tristeza, ela gera uma sensação de tristeza maior, isso vai se tornando cada vez maior e a gente não se liberta dela. Por isso que eu tô falando que é uma situação de enfrentamento, né? Uma situação onde a gente tem que aprender a superar. Então, quando a gente fala do perdão, a gente está falando de superação. A gente está falando de uma situação onde eu preciso aprender a superar algo que aconteceu comigo ou com alguma outra pessoa. Então, quando a gente fala em perdão, é aprender a perdoar alguém ou aprender a me perdoar diante de alguma situação que eu tenha feito e que eu não tenha gostado. Porém, com essa situação de enfrentamento. Então, eu não tô dizendo que a gente não vá lembrar daquilo, né? Perdoar não é esquecer, mas é aprender a conviver com aquilo. E que, de preferência, a gente aprenda com aquela situação. É o que eu costumo dizer, ninguém aprende quando tá feliz. Nós aprendemos com as nossas dificuldades, nós aprendemos quando nós erramos, nós aprendemos quando nós passamos por algumas dificuldades. Então, a gente tem que lembrar que as nossas dificuldades, elas servem para o nosso aprendizado. Então, se a gente passou por alguma situação difícil, a gente tem que olhar para aquilo como algo positivo para o nosso aprendizado. Então, essa situação de perdão, de enfrentamento, o que ela está querendo nos dizer? Será que eu tenho que aprender de alguma forma a enfrentar essa situação e a olhar para isso e falar o que essa situação está me ensinando? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu tenho que ficar insistindo nessa mágoa? Por que eu quero que essa pessoa faça as coisas de acordo com a minha própria vontade? Isso não vai acontecer, né? Às vezes eu tô magoada com uma pessoa, com alguma situação, e essa pessoa nem sabe que eu estou magoada com ela, porque às vezes a intenção dela não foi me magoar. E eu não comuniquei, eu não falei pra ela, ela não sabe que eu tô magoada com ela, e ela nem sabe que ela tá precisando do meu perdão. Então, na verdade, é que essa questão do perdão é algo muito interno, é algo muito íntimo, é algo muito meu, né? E a gente não pode esquecer disso quando a gente tem essa situação como algo muito maior do que a gente precisa pensar. Então, quando a gente fala de perdão, a gente não pode esquecer do enfrentamento. E esse enfrentamento não é com o outro, mas é com você mesmo. É perdoar aquilo que você tá pensando, é perdoar aquilo que você tá sentindo, é perdoar aquilo que você
deixou de aprender com aquela situação, é passar por cima de situações através desse enfrentamento, é aprender a conviver com aquilo que aconteceu. Ou porque você não teve controle, ou porque aquela outra pessoa não teve controle, ou porque vocês tinham que passar por aquilo para que vocês dois pudessem aprender, ou para que você, ou vocês dois ou três, ou a família pudesse aprender com aquela situação, ou não só a família, mas em alguma situação profissional. Então, aquela situação tem que existir como um aprendizado. Então, olhem para isso como algo de aprendizado. Né? Não vamos olhar para isso mais apenas como uma situação de mágoa, de tristeza, né? Que isso vai apenas adoecer, vai te levar para uma situação de mágoa, de angústia e de tristeza, tá? Cuidado, porque o excesso de passado, ele nos leva a uma depressão. Então, este excesso de mágoa, esse excesso de passado que a gente vive, ele pode nos trazer essa depressão que a gente está vivendo hoje. Então, vamos entender isso como esse aprendizado. Vamos tentar olhar para isso como algo mais positivo. E aí, você pode me falar, Karina, mas eu não consigo passar por isso. Eu não consigo perdoar. Tá, então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para que eu possa, então, conseguir perdoar, tá? Bom, então se eu tenho uma religião, eu posso, de repente, pedir ajuda, né? Dentro da minha religião, a perdoar essa situação. Então eu posso conversar com alguém dentro da minha igreja. Se eu tenho a condição de fazer uma psicoterapia, eu posso pedir ajuda para minha terapeuta ou para o meu terapeuta, né? Para que eu possa superar esse tipo de situação. Como eu tô falando, né? Enfrentar essa situação, entender o que eu pude aprender com essa situação. Se eu não tenho condição de fazer isso, eu posso conversar com alguém que seja da minha confiança, que possa me trazer esse tipo de conforto, esse tipo de ajuda, essa troca enquanto ser humano, tá? Sempre a gente vai encontrar alguma alternativa, a gente sempre vai ter uma saída para que a gente possa sim olhar para isso e falar: como que eu vou buscar essa situação, né? Como que eu vou superar isso? Sempre vai ter alguém que pode nos ajudar. E a gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que falar sobre isso. Não adianta esconder, não adianta guardar, porque guardar só vai te causar mais sofrimento, só vai fazer com que você não enfrente essa situação. E, de novo, não enfrentar a situação vai te levar a maior tristeza, vai te levar a uma maior angústia, a uma mágoa maior, e isso não vai resolver o problema, tá? Então, de novo, vamos pensar no perdão como algo bom para você. Vamos pensar no perdão como sendo algo positivo para sua vida, como trazendo uma leveza, como trazendo uma tranquilidade, como trazendo uma até saúde, né, física e mental, porque tudo tá ligado, né? O ser humano é algo único, então a gente tem que pensar nisso como algo integral, então a gente tem que pensar nisso como um todo, tá? Então, pensar no perdão é pensar em você, é pensar em algo que vai te fazer bem. Então, vamos pensar nisso pensando no seu bem-estar, tá bom? Então, vamos pensar nisso com muito amor, com muito carinho e fazendo com que você se dedique a buscar esse perdão. Talvez não seja hoje, talvez não seja rápido, mas trilhe esse caminho para que você consiga fazer isso o mais rápido possível, o mais rápido que você conseguir, para que você possa se libertar disso e para que você consiga sim ter uma qualidade de vida, tá bom? Tô aqui torcendo para que você consiga, certo? Até a próxima!